Boa noite! Bem-vindos a mais uma jornada de exploração da sabedoria, do entendimento, aqui no nosso canal. Hoje, mergulharemos nas páginas do livro de Provérbios, especificamente no capítulo 8. No capítulo 8 de Provérbios, somos convidados a conhecer a sabedoria em sua forma mais intrigante. Imagine a sabedoria personificada como uma voz que chama nas praças públicas, desejando compartilhar seus segredos e conselhos com todos aqueles que estiverem dispostos a ouvir. Neste capítulo, a sabedoria revela sua origem divina, sua importância que é inestimável e as bênçãos que traz para aqueles que a buscam. Ela nos convida a escolher a luz da sabedoria em vez da escuridão da ignorância. Essa mensagem não é direcionada a uma única pessoa, ou a um grupo, ou uma cultura, mas é um convite universal para todos os buscadores de sabedoria, independente de quem sejam e onde eles estejam, assim como você e eu. Então, vamos juntos explorar o capítulo 8 de Provérbios, descobrindo os segredos, as lições que a sabedoria tem a oferecer. É uma jornada que nos levará a compreender melhor a importância da sabedoria em nossas vidas e sua conexão com a divindade. Prepare-se para essa experiência enriquecedora de aprendizado e reflexão. Vamos começar nossa exploração do capítulo 8 de Provérbios. Explore a beleza do conhecimento e a sabedoria do Antigo Oriente em uma jornada inspiradora em Caminhos da Sabedoria. Todas as quintas, às 20 horas, no canal Péricles Ramos no YouTube. Descubra como aplicar os ensinamentos valiosos do livro de Provérbios em sua vida. Você já é inscrito no canal? Não? Aproveite este momento para se inscrever. Essa mensagem não é para ficar entre nós apenas, tá certo? Ela precisa alcançar mais pessoas. E é tão fácil, é tão simples, que às vezes até esquecemos de fazer. Basta clicar aí nas palavras em vermelho, inscreva-se, que estão do seu lado direito. E deixe o seu like também, que é muito importante. Caminhos da Sabedoria. Um estudo sistemático sobre o livro fascinante de Provérbios e que tem nos inspirado desde o seu primeiro capítulo. Para o estudo desta noite, estou recebendo aqui o pastor Evaldino Júnior. Não. Evaldino Almeida Ramos, né? Fui falando Júnior. Tudo bem, pastor? Tudo bem, Péricles? Tudo bem? Boa noite a todos os que nos acompanham e, naturalmente, você que vai ver em outros momentos, porque esse conteúdo fica aqui para a gente conversar com você. Bom dia, boa tarde, Deus te abençoe. Péricles, é um prazer estar contigo nesse importante canal de comunicação e de um conteúdo tão precioso, de verdades eternas que transformam vidas. Estou muito feliz por ter aceito o nosso convite e estar conosco nessa noite. Para você ter uma noção, ele trabalha em Brasília, não é isso, pastor? Isso mesmo, trabalho em Brasília no escritório sul-americano da Igreja Adventista, que atende 8 países da América do Sul. Puxa, anda bastante, não é mesmo? Viaja bastante. É verdade, sempre. Até o Equador, Bolívia, Peru, Chile, Paraguai, Uruguai, Argentina e Brasil. Há pouco tempo o senhor chegou de uma outra viagem. Estava onde, meu amigo? Opa, amigo. Então, da sede mundial da Igreja, Associação Geral, em Washington, Estados Unidos. Então, eu tenho aqui uma série de reuniões e também momentos também para a gente se aprofundar na língua, né? Já que o meu trabalho, a minha função, Péricles, lida muito com o inglês, com os contatos com os escritórios da igreja ao redor do mundo, e especialmente com o Escritório Mundial da Igreja aqui na Associação Geral. Pastor, hoje nós percebemos um movimento de pastores sendo enviados como missionários para outros locais do mundo. Isso tem a ver com as suas atividades? Quanto de envio de missionários ao redor do mundo. Hoje a divisão sul-americana, ela recebe poucos missionários com este, digamos, status desta forma, porque a divisão sul-americana é uma divisão que está bem evangelizada. O evangelho cresceu
né? Como a gente diz muito no espanhol, prosperou aqui, e louvado seja Deus. Se a gente olhar, por exemplo, a história da igreja, a gente vai ver 1896, 95, 97, 94, a igreja dizendo que precisava dar uma atenção para a América do Sul porque era um território negligenciado, não tinha presença aqui da igreja, né? Então, a igreja enviou missionários e, como resultado, a semente plantada cresceu, germinou, prosperou. Hoje, essa linda árvore frondosa de muitos frutos, agora tem este mesmo dever para com o mundo. Então, nós hoje temos 3 obreiros, recebemos 3 obreiros de diferentes países para trabalho específico, São Paulo, Assunção, Buenos Aires, mas enviamos mais de 120 obreiros do nosso território estão em diversas partes desse globo terrestre. E quanto àquela área geográfica denominada 1040, que é uma região desafiadora, onde o cristianismo é muito pouco difundido e onde há muitas dificuldades? Sim, nós temos vários obreiros lá que estão dedicados lá, inclusive há uma ênfase agora, parte dessa dívida, digamos, entre aspas, que nós temos com o evangelho, do evangelho para com o mundo, nós estamos muito focados em orar e enviar missionários, especialmente para esse território chamado a Janela 1040, que é um lugar de muitos desafios e precisa de gente de diferentes áreas e funções para, no seu ministério pessoal, contribuir com a pregação do evangelho nesses lugares. Olha, eu creio que é um grande desafio levar o evangelho nesta área territorial, não é mesmo? É desafiador, porque não é só a questão do evangelho em si e da pregação deste, mas é desafiador uma cultura totalmente diferente, é desafiador uma língua totalmente diferente, né? Até os sinais gráficos, né? O alfabeto, vamos dizer assim, que é o nosso sinal gráfico, parte da nossa língua, que temos como a língua mãe o latim, é outro, é diferente. Então, tudo isso é muito desafiante, mas Deus usa pessoas para salvar pessoas. Portanto, é importante o envio de missionários para que o evangelho chegue a todo lugar. Afinal de contas, nós somos parte da missão de Deus. E a missão de Deus não é só evangelizar a mim, minha família, meu bairro, minha cidade, mas evangelizar o mundo. E nós temos que fazer estas coisas sem omitir aquelas, né? Embora o texto não está falando disso, mas tomando esse princípio, temos que evangelizar nossa família, nosso vizinho, nosso bairro, nossa cidade, nossa região, nosso estado, mas também temos que estar olhando para evangelizar, ou nós mesmos, ou de alguma forma, o mundo, porque é parte da missão de Deus, que nós somos parte delas e somos co-participantes desta missão. Mas, pastor, vamos supor, eu tenho um sonho de ser missionário, mas devido às circunstâncias, eu não tenho dom, não tenho talentos, ou mesmo não tenho preparo. O que eu posso fazer para ajudar nesta missão? Então, existem várias formas. Primeira, uma forma simples e que todos devem participar é orando. Segunda forma simples e que todos participam é sendo fiel naquilo que Deus nos pede, dons, talentos e tesouros. Das nossas ofertas e dízimos, nós também estamos participando dessa missão. Terceiro, nós podemos ir ou podemos enviar. Como é que eu posso ir? Eu posso ir colocando aquilo que eu tenho, aquilo que eu sou, os meus dons a serviço do Senhor, através do serviço voluntário adventista, que envia missionários ao redor do mundo. E se eu sou um profissional, inclusive eu posso servir a igreja de forma diferente em diferentes partes do mundo. Agora, eu não posso ir por várias razões. Então, eu posso preparar meus filhos. Aliás, Péricles, esse é um desafio para nós como pais, né? E uma das coisas que fortalece nossos filhos é o serviço missionário. Eles se agigantam, eles crescem e ficam com um legado para a vida numa experiência intercultural como essa. Agora, eu também posso enviar e motivar jovens ou outras pessoas da igreja, porque eu vejo nelas o talento
a disposição e a disponibilidade. Então, há diversas formas e maneiras. E, digamos assim, a igreja tem aí mais perto de você o meio para que isso aconteça, os canais para que isso aconteça, que é o Serviço Voluntário Adventista, né? Que vai te preparar através de escolas de missões ou outras iniciativas para que viabilize esse envolvimento seu, vamos dizer assim, neste tipo de missão que a gente está falando, que é a missão intercultural. Então, em outras palavras, todos podem participar e se envolver nesse movimento, não é mesmo? Todos podem estar comprometidos e engajados e, de alguma forma, participar. Aliás, devemos, não é? É parte daquela grande citação que a gente conhece, desta autora que tanto gostamos, né, Ellen White, que ela diz assim: todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como um missionário. Pastor, muito obrigado por trazer essas informações que tanto nos motivam e nos inspiram, né, a continuar na nossa jornada, desenvolvendo esses dons para o crescimento, para a propagação do Evangelho e chegarmos até o objetivo final, que é levar o Evangelho a todo mundo. Então, pastor, antes de começarmos, eu vou convidar a todos que possam estar neste momento juntos comigo aqui, orando a Deus e pedindo que Ele abençoe nosso estudo. Bondoso Deus, muito obrigado, ó Pai, por todas as tuas bênçãos. Muito obrigado por podermos estar aqui estudando a tua palavra. Neste estudo específico, Senhor, que faremos sobre o livro de Provérbios, queira abrir nossas mentes para que essas verdades tão maravilhosas possam ser entendidas, compreendidas e que possamos viver à luz dessa sabedoria. Ajuda-nos nesse momento, dando essa compreensão, assim como também pedimos que o pastor Evaldino seja orientado por ti, para que a mensagem dele não seja dele, na verdade, mas sejam tuas próprias palavras soando aos nossos ouvidos. Essas bênçãos nós pedimos em Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. 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 Então, meus queridos, que momento feliz e de tão especial oportunidade que é isso, que é este que eu tenho de abrir a Bíblia com vocês. Se você tem a Bíblia, abra. Se você tem no seu celular, em algum equipamento, também pode fazê-lo. Mas se você estiver dirigindo, trabalhando, se você estiver em outras atividades, acompanhe comigo esse texto bíblico, o estudo tão especial de Provérbios, capítulo 8. Provérbios, capítulo 8, né? E se eu tivesse que dar um título àquilo que nós vamos conversar nesta manhã, à luz de Provérbios capítulo 8, eu o chamaria assim: quem procura, acha. Você já ouviu esse ditado? Já até falou, não foi? Nós já usamos, nós conhecemos isso. Quem procura, acha. E quase sempre usamos de forma negativa, né? O camarada tá lá, criando um perrengue, um negócio, dificultando e tal. Daí a pouco tem um problema, estoura uma situação. Aí nós dizemos, bom, quem procura, acha. Mas, embora o usamos poucas vezes para coisas positivas, quando eu chamo você para este dito, eu quero chamá-lo totalmente de forma positiva. A Bíblia vai nos dizer, em Provérbios capítulo 8, que quem procura, acha. Acha o quê? Bom, vamos a Provérbios capítulo 8. Tem a Provérbios capítulo 8, nós não vamos ler texto por texto, Provérbios capítulo 8, olhando aqui, nós temos 36 versos. 36 versos. No contexto imediato, nós podemos fazer menção rápida aqui, Péricles e amigos, ao capítulo 7. Se você acompanhou o estudo do capítulo 7, ou se você tem bem a sua memória a leitura desse capítulo, você vê que o sábio, o escritor bíblico, ele escreve sobre perigos da impureza quanto à sexualidade humana. Veja, a sexualidade humana é algo santo, puro, nobre, faz parte da vida humana. Mas ele chama a atenção ali para aqueles que desvirtuam a sexualidade humana, confundindo-a com sensualismo e as decisões desregradas que o levam a uma vida de promiscuidade,
imaturidade sexual, sem compromisso, de forma banal, confundindo com várias outras questões, inclusive ele chama atenção em relação ao nocivo adultério. Assim, ele chama a atenção do leitor, no capítulo 8, para a sabedoria, como se fosse um contraponto ao capítulo 7. Talvez ele esteja dizendo assim, veja, tudo aquilo que o ser humano, e ele dá uma olhada ali para os jovens, que busca prazeres desenfreados, não passa de tolice, porque são coisas efêmeras e passageiras, e aquilo que é momentâneo, depois traz dor, remorso, tristeza e até morte. Portanto, é importante que você entenda, ele diz agora no verso 8, a sabedoria. Aliás, a sabedoria, agora focando unicamente no capítulo 8 de Provérbios, é o tema tratado neste capítulo. Se você me permite, eu quero usar o pensamento de alguns comentaristas para estruturar o capítulo 8 em 4 partes. Talvez a expressão que eu vou usar você não vai encontrar em algum comentário, mas se você tomar importantes comentaristas, você vai chegar a esta conclusão, que embora as palavras podem ser diferentes, esse capítulo pode ser estruturado tranquilamente em 8 partes. A primeira parte, ele inicia afirmando que a sabedoria existe e ela está gritando. Ou seja, a primeira parte ele está dizendo assim, gente, epa, há sabedoria. Não há só tolice, há sabedoria. Ela existe. A segunda parte, esses são os primeiros versos, certo? Inclusive, ele diz assim, literalmente, se você vai no verso 1, ele diz assim, olha, escutem, a sabedoria está gritando. Se a gente tomasse o capítulo 8 só como uma redação, ele talvez está usando uma técnica que alguns pedagogos dizem que a primeira parte você declara, né? Eu sou daquela época, quando a gente estudava redação, os professores diziam de introdução, né? Desenvolvimento e conclusão. E isso é verdade, né? Mas outros, em técnicas mais recentes, diz que você pode iniciar uma redação declarando, fazendo a grande declaração daquilo que você vai apresentar. Parece que ele está usando aqui essa técnica. Ele diz assim, escutem, a sabedoria está gritando. Então, essa é a primeira parte. A segunda parte, ele parece nos levar a uma pergunta e uma resposta. Ele diz assim, onde está a sabedoria? Ela está em todos os lugares. Ela está em cima do monte, ela está à beira do lago, ela está em todos os lugares. Então, a sabedoria existe e ela está em todos os lugares. Ou seja, ela pode ser encontrada. E facilmente, porque ela está em todos os lugares. Eu não quero fazer uma aplicação aqui logo no início, mas quando a gente vai entender mais à frente que, e falando da sabedoria, ele está falando do próprio Deus, da sabedoria do próprio Deus, da sabedoria que Deus é sabedoria. Talvez ele está fazendo uma correlação com a onipresença de Deus. Talvez. Deixe isso aí no seu coração, porque você já vai entender o porquê deste pensamento que exponho contigo nesta hora. Terceira parte. Quem pode tê-la? Eu queria ser como fulano. Fulano é sábio. Olha o que ele... Quem pode tê-la? Ele diz todos. Você vai encontrar o salmista dizendo assim, olha, jovens, idosos. Se eu junto 3 versos ali, eu vou dizer assim, que ele diz assim, jovens e idosos podem ser sábios ou tolo. Então, a sabedoria é para todos. E daí ele nos leva a ver que a sabedoria, que qualquer um pode ter, jovens e idosos, podem ser sábio ou tolo, ter conhecimento ou não, para ter compreensão e juízo. E na última parte, inclusive a parte maior, ele toma mais tempo para essa última parte, é como se ele nos estivesse levando a pergunta, como achá-la? Então ele vai dizer assim, olha, quem procura,
encontra, quem encontra, e aí nas entrelinhas, deve aceitá-la e vivê-la. Me permitam colaborar contigo nesse pensamento usando palavras do pastor Ronaldo de Oliveira. Ele diz assim: o conhecimento é saber das coisas, fatos, álgebra, química, física quântica, né? Temas tão difíceis para muitos de nós, mas todos esses temas, triviais ou especializados, eles são parte do conhecimento. Mas nós não podemos confundir conhecimento com inteligência nem sabedoria. Então, conhecimento é saber dos fatos. Inteligência é saber organizar os fatos, né? O QI, o coeficiente de inteligência, é você poder ter esse conhecimento de forma bem organizada, de forma que você, ao ser exposto a uma situação, você tem esse conhecimento para tratar aquela situação. Olha, fulano é inteligente. Né? Então, conhecimento é saber dos fatos, inteligência é saber organizar os fatos, e sabedoria, de forma simples, é o saber de como usar estes fatos. Então, eu entendo que o autor bíblico está pavimentando o nosso coração para uma declaração que você vai ver no próximo capítulo de Provérbios, no capítulo 9. Ele faz a célebre declaração e conhecidíssima declaração que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E veja que ele cita agora: e o conhecimento do santo é prudência. Por que o conhecimento do santo é prudência? Porque ele vai usá-lo para o bem. O conhecimento que você tem, você pode usar para o bem ou para o mal. E usando para o bem, nesse contexto, para a salvação, o torna santo. Por isso, o conhecimento do santo. Né? Mas o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Eu vi uma ilustração de que um cabeleireiro desafiou um cristão dizendo: olha, Deus não existe. Ele sabia que a pessoa era cristã, religiosa. Ele disse: Deus não existe. Olha quanta maldade. Olha aquilo que passou com aquela criança. Olha aquela esposa abandonada. Olha essa situação aqui. Olha a morte. Deus não existe, porque se Deus existisse, sendo amor e poder, essas coisas não estariam presentes à vida humana. O cristão não disse nada. Caminhando pelas ruas da cidade, encontrou um homem cabeludo, despenteado, mal cheiroso, barbudo. Não que ser cabeludo ou barbudo é um problema, mas as expressões que uso aqui é para dizer de alguém que não tinha nenhum tratamento, nenhum cuidado com o seu cabelo, com a sua barba, e o vivia de forma, digamos, desleixada. Então ele pegou aquele homem e levou ao cabeleireiro e disse: está vendo esse homem aqui? Cabeleireiros não existem. Porque se os cabeleireiros existissem, esse homem não estaria assim: ei, não, eu lhe afirmo, dizia o cristão. Cabeleireiro não existe. Porque se existisse, não estaria assim esse homem. Não. Cabeleireiros existem, eu sou um deles. Eu sou prova disso. Né? Mas sabe por que ele está assim? Porque ele não nos procura. Ah, queridos. Então o cristão disse: olha, parece que você agora entendeu. Entendeu o quê? Ele disse: Deus existe. Mas o sofrimento, os problemas que você citou, está presente à vida humana porque o ser humano deixou de procurar a Deus. Então, queridos, o autor bíblico nos chama a atenção. A sabedoria está gritando. Ela existe. Ela é o princípio. Ela tem um princípio. Para você ser sábio, precisa temer ao Senhor. Então, isso me leva a uma conexão bíblica, um link bíblico com Hebreus capítulo 11, verso 6. E afirma o autor aos Hebreus: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. E a palavra buscar aqui me traz à memória quando criança e eu andava com meu pai. Meu pai, entre outras funções e profissões que ele tinha, entre muitas, né, ele também é carpinteiro.
E às vezes eu saía com meu pai para ajudá-lo na carpintaria e também em alguns trabalhos fora da carpintaria, como telhados, etc. Então meu pai levava uma caixa de ferramentas. Você deve conhecer aquela caixa de ferramentas que o marceneiro, o carpinteiro, ele usa, outras profissões também usam, né? Quase todos usam, né? Sua mochila, sua maleta. E então eu estava ali com meu pai e ele dizia, pega aquele formão mais estreitinho. Um negocinho fino, né? O formão estreito. E então eu ia buscar e disse, pai, não encontrei não. Ele disse, pode procurar porque está aí. Então, na certeza de que estava ali, eu usava aquela técnica milenar que passa de pai para filho. Sabe qual é, não? Pega a caixa, joga tudo no chão, e agora com a caixa vazia você vai colocando de volta. E o que é que vai sobrar lá por último? O formão. A ideia que o autor aos Hebreus está dizendo é isso. Você deve crer que ele existe. E sabendo que ele existe, você deve buscá-lo com tal afinco até encontrá-lo. Quando você toma isso em sua vida, essa sabedoria, que é temer a Deus, vai desenvolver o seu caráter, colocando em harmonia com o caráter de Deus. E permitam-me, queridos, colocar para vocês, nesse instante, um lindo poema do teólogo William Hassan Davis. Ele compôs sobre reputação e caráter. Interessante, ele diz, as circunstâncias que você vive determinam sua reputação. A verdade que você acredita determina seu caráter. A reputação é o que se supõe que você seja. O caráter é o que você é. A reputação é a fotografia. O caráter é o rosto. Ei, cuidado. Isso aqui me lembra muito redes sociais. É importante ter o rosto, ter a fotografia bonita. Mais importante ainda é ter um rosto que representa muito mais que essa fotografia. O caráter é esse rosto. Pois a reputação vem sobre você de fora, enquanto o caráter cresce de dentro. A reputação é o que você tem quando chega a uma comunidade nova, mas o caráter é o que você tem quando vai embora. A reputação é conhecida em uma hora, o seu caráter não aparece em um ano. A reputação é feita em um momento, o caráter é construído em uma vida. A reputação cresce como um cogumelo, o caráter cresce como um orvalho. Uma única notícia do jornal dá a sua reputação, uma vida de trabalho dá o seu caráter. A reputação fará você rico ou fará você pobre. O caráter fará você feliz ou fará você miserável. A reputação é o que os homens dizem de você junto à sua sepultura. O caráter é o que os anjos dizem de você diante do trono de Deus. Portanto, tomando as palavras da autora norte-americana, gosto muito dos seus escritos, Ellen White, ela afirma que o caráter é a única coisa que levaremos para o céu. Deixa-me me concentrar agora, nesses últimos minutos, na parte maior desse capítulo. Parece que é uma virada assim, de página que dá o autor, que inicia no verso 17. Sabe o que ele diz no verso 17? Colocando-se como o Senhor, ele diz, eu amo aquele que me ama e quem me procura, acha. Faz eco ao que já comentamos e interpretamos rapidamente de Hebreus capítulo 11, verso 6. Veja o que diz ele, eu amo aquele que me ama e quem me procura, acha. Então, se a sabedoria, o princípio desta é o temor ao Senhor, para eu achar a sabedoria, eu preciso primeiro achar o temor ao Senhor. Essa expressão achar o temor ao Senhor, na realidade é buscá-lo, é encontrá-lo, é desenvolvê-lo. Faço uma outra conexão bíblica ou teológica com João, capítulo 14, verso 6, e então o próprio Senhor, que é o princípio real da sabedoria, ele diz assim, eu sou o caminho, a verdade. Veja que a expressão verdade aqui pode ser traduzida como sabedoria. Eu sou o caminho, eu sou a sabedoria, eu sou o conhecimento, eu sou a inteligência, eu sou a sabedoria para a tua vida, para a tua salvação.
Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Tendo isso em mente, vamos, neste grande bloco do capítulo 8, ao verso 35. E olha que coisa preciosa, diz o autor. Pois quem me encontra, encontra a vida. E o Senhor Deus ficará contente com ele. O que é que você acha? O que é que isso fala ao teu coração? Vamos repetir. Verso 17. Eu amo aquele que me ama, e quem me procura, acha. E então, verso 35 diz: pois quem me encontra, ok, você achou o Senhor. Aí ele diz assim: você me encontrou? Quem me encontra, encontra a vida. E o Senhor Deus ficará contente com ele. É por isso que Jesus afirma: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Conhecimento sem Deus é só conhecimento. Conhecimento com Deus é sabedoria. Inteligência sem Deus é só inteligência. Inteligência com Deus é sabedoria. Ai, pastor, mas meu avô ele não era religioso, mas era um homem sábio. E eu tenho que dizer, é verdade. Mas sabedoria sem Deus é só sabedoria. Sabedoria com Deus é verdade, é vida para a salvação. E isso você só encontra em Cristo Jesus. Por isso que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. O autor bíblico está nos chamando a sabedoria para a vida. Não é você estar focado nas coisas efêmeras e passageiras. Elas são importantes. Por exemplo, os bons momentos com a sua família são importantes. Conexões afetivas, criação de memórias, entre outras coisas. Você sabe. São importantes. O conhecimento é importante. Eu não estou fazendo aqui nenhuma apologia a outra coisa, não. Aliás, eu faço apologia ao conhecimento. Né? Estudar, se especializar, crescer, é lei da vida. O professor Marins disse que quem não cresce se estagna, e a estagnação significa morte. Porque na vida não há estagnação. Na vida ou você cresce ou você morre. Então, crescer, se especializar, buscar o conhecimento é importante. Mas o conhecimento em Cristo, com Cristo, na presença de Cristo, para que esse conhecimento seja sabedoria. Para que esse conhecimento me leve a ser santo. Para que esse conhecimento me leve a crescer e desenvolver na presença do Senhor. Ser inteligente, ter esses fatos e conhecimento organizados, bem estruturados, é importante. Mais importante é tê-lo na presença do Senhor. Então, queridos, o autor está nos chamando a atenção e dizer, olha, a sabedoria está gritando. Ele está nos colocando à nossa frente para dizer, acorda. Não deixe a vida passar sem tomar a mais importante decisão da sua vida. Quer ser sábio? Tema ao Senhor. Quer ser sábio? Aceite ao Senhor. Porque a verdadeira e a única sabedoria para a salvação está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Busque tudo o que você buscou na vida, inteligência, conhecimento, sabedoria para esta vida, mas seja sábio na vida maior, na vida áurea, na vida, no cerne da vida, que é a vida eterna em Cristo Jesus. Portanto, há um único caminho para você ser sábio. E o caminho que você tem para ser sábio é aceitar a Jesus como seu Salvador pessoal. Porque quem encontra, quem acha a sabedoria, acha a vida. Quem acha a sabedoria de Deus, reconhece que Jesus é o seu Salvador e, encontrando-o, tem vida. Jesus afirmou, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Nesta hora, Ele quer dar a você a vida que você precisa. Nesta hora, Ele quer devolver para você
a vida que você precisa. Nesta hora, Ele quer garantir para você a vida que você precisa. E o sonho de Deus para você é que você tenha vida em abundância e vida eterna. E aí você diz, mas, pastor, e as lutas que eu tenho? Entregue-as a Deus, porque Ele pode resolvê-las. Mas elas são insolúveis, insolucionáveis. Deus tem poder para resolvê-las. Mas se elas se perpetuarem, confie em Deus. Porque ainda que elas não se resolvam no mundo presente, no instante presente, em Deus, elas terão um ponto final. Deus, às vezes, queridos, te leva à cova dos leões. Isso significa que Deus não vai te livrar. Permitam-me, deixa eu refazer a frase. Deus, às vezes, permite que a vida te leve à cova dos leões. Significa que Deus não te livrou da cova dos leões. Mas quando eu estou te chamando a aceitar a Jesus, eu estou te dizendo que Deus te garante te libertar na cova dos leões. Está dando para entender a diferença? As lutas e o sofrimento sem Jesus nos fazem sangrar, sofrer, desesperar, lutar, cansar e morrer. As lutas com Jesus, sabe o que significa? As lutas com Jesus significa serem tratadas, curadas. As cicatrizes estarão lá, mas ela terá um ponto final. Um dia, tudo vai passar. E sabe qual será a diferença? A diferença será aqueles que encontraram, aceitaram e viveram a sabedoria. A diferença será a vida daqueles que aceitaram, encontraram, aceitaram e viveram a Cristo Jesus como seu Salvador pessoal. Porque ele disse, quem me encontra, verso 35, encontra a vida. Nesta hora que eu estou falando para você, sabe o que é que está acontecendo? É a sabedoria de Deus gritando aos seus ouvidos. Ei, olha para mim, vivei. Ei, deixa de correr pelas coisas deste mundo banais, corre por aquilo que é eterno. Ei, encontre o caminho, eu sou o caminho. Encontre a verdade, eu sou a verdade. Encontre a vida, eu sou a vida. Encontre ao Senhor. Então só há dois caminhos a seguir a partir deste momento. Ou você procura o Senhor, ou vai se acomodar. E lembre-se, acomodar e estagnar significa morrer. Ou você vai achá-lo, ou vai fazer de conta que não viu. Ou você vai aceitá-lo, ou vai rejeitá-lo. Ou você vai ser sábio, ou será tolo. Ou você escolhe a vida, ou a morte. Qual é a sua decisão? O meu convite a ti, para você, em nome do Senhor, é que você o aceite, porque nesta hora eu estou falando a você, porque Ele mandou eu te dizer, filho, filha, estou gritando por você. Aceite, e eu te darei perdão. Aceite, e os fatos tomarão outro rumo. Aceite, e eu vou organizar os fatos na tua vida. Aceite, e você será sábio. Na graça de Cristo, no seu perdão, há salvação para todo aquele que o aceita, porque quem procura, acha. Que Deus te abençoe. E se você me permite, eu quero orar por você. Se você estiver dirigindo em alguma atividade que você não pode fechar seus olhos, parar, continua, mas se concentre na presença de Deus ao seu lado nesta hora. Agora, se você pode, feche seus olhos comigo e nesta hora sinta a presença de Deus. Mas, sobretudo, não postergue. Agora, aceite-o como seu Salvador pessoal. Seja sábio e, aceitando, encontre a vida. Vamos orar? Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, porque nesta hora a Tua palavra, mais uma vez, calafunda o nosso coração. Deus gritando para nos encontrar. Louvado seja o Seu nome, porque o Senhor nos encontrou nesta hora. E nós abrimos o nosso coração para te dizer, nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador pessoal. Nós queremos a sabedoria para a vida eterna. Nós queremos a sabedoria do céu e por isso nós queremos buscá-lo. Nós o encontramos. Pai, entregamos nossa vida, perdoa os nossos pecados e nos salva. Derrama sobre nós a tua bênção, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.
Amém. Pastor Evaldino Almeida Ramos, muito obrigado por sua mensagem. E podemos perceber que a sabedoria tem um nome, e esse nome é Jesus Cristo. Perceberam que ele tem uma agenda muito intensa, com muitas viagens e compromissos, mas ele reservou um tempinho aqui no seu horário de descanso para estar conosco. Muito obrigado por sua dedicação, pastor. Muito obrigado por suas palavras. Que o Senhor continue te abençoando em todas as áreas, né, dessa árdua, mas porém nobre tarefa. Grande abraço, Péricles, e queridos ouvintes, que Deus os abençoe. Foi muito bom poder estar com você mais uma vez nesse estudo tão envolvente. E como eu tenho certeza absoluta que você gostou, dê um like de sabedoria, um like esperto, e compartilhe essa sabedoria com seus amigos. Quando compartilhamos a mensagem, na verdade, estamos compartilhando bênçãos, dando a outras pessoas a oportunidade de experimentar o amor, a alegria e a graça de Deus, assim como você e eu estamos sentindo agora. Então, faça a sua inscrição no canal para receber mais ensinamentos da Palavra de Deus. E convido você a assistir na próxima terça, às 17 horas, uma mensagem especial. Uma mensagem de apenas 5 minutos. Na verdade, uma reflexão sobre relacionamentos pessoais e familiares. Um grande abraço e estarei te aguardando na próxima quinta, às 20 horas, em Caminhos da Sabedoria.